Olá, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os utensílios que a gente vai precisar para fazer um pão rústico de fermentação natural. O primeiro utensílio que a gente vai precisar é uma bacia. Eu gosto de usar essa, que é de inox e é esmaltada, e eu gosto dela por causa do tamanho. Não precisa ter tampa, tá? Mas a gente vai precisar cobrir com um pano de prato ou com uma touquinha. Eu uso dessas touquinhas assim, ó, eu comprei um saco, então tenho várias. Eu uso dessas pra tampar. Mas se você não tiver na tua casa, não tem problema, pode ser um pano de prato ou uma sacola plástica, vai funcionar do mesmo jeito. Se vocês tiverem vasilhas também redondas, com tampa, também pode ser usada. Quando eu vou fazer mais de um pão, eu utilizo uma bacia que eu tenho que tem tampa também. Outro utensílio que a gente vai precisar é uma balança doméstica, como essa daqui. Ela é bem baratinha, vocês acham aí na Shopee ou nessas lojas que vendem utensílios domésticos. É importante pesar todos os ingredientes, porque todos os ingredientes são importantes na preparação e ter as quantidades exatas é muito importante para que o método funcione. Depois que a gente modela o pão, a gente precisa colocar num cesto de fermentação. Eu demorei muito para comprar, né? Quase 1 ano e meio. E eu comprei esse cesto de fermentação. Ele é muito bom, né? Ele deixa a massa respirar, ele é todo artesanal. Eu gosto muito dele, dá um resultado excelente. Assim, eu notei uma grande diferença nos meus pães depois que eu passei a usar o cesto de fermentação, né? O Banetton. E a gente coloca uma touquinha, como essa aqui, ó. Veio com o meu Banetton, eu também tenho uma de algodão. A gente coloca assim nele, para poder colocar a massa para fermentar e coloco uma outra dessa para cobrir. Não é extremamente necessário que se tenha um Banetton assim. No vídeo que eu vou ensinar vocês a fazerem o pão de fermentação natural, pão rústico, eu utilizo uma forma de bolo inglês de silicone e eu tive resultados assim tão bom quantos. Na verdade, eu achei que ficou até mais bonito o meu pão quando eu fiz aqui. Não foi só por causa da assadeira de bolo inglês, né? Mas ela funciona muito bem. Então, se você tiver aí uma assadeira de bolo inglês, pode ser de silicone ou não, pode ser de metal também, vai funcionar, tá? E como que a gente utiliza? Da mesma forma, eu vou colocar essa touquinha. Se não tiver, um pano de prato, e daí a gente coloca farinha de trigo e tem resultados assim muito bons também. Um outro utensílio que eu utilizo muito, né, e foi a minha primeira aquisição, é essa folha de teflon. Eu utilizo ela dobrada na metade, porque meus pães são pequenos, você pode cortar também, não tem problema. E assim, esse é um item que eu acho assim imprescindível, como a balança precisa comprar. Não tem adaptação, tem gente que usa papel manteiga. Eu nunca utilizei porque eu tenho medo do papel manteiga grudar e depois ficar muito ruim de tirar. E essa folha de teflon, a gente passa trigo, né? Você pode utilizar várias vezes. É onde a gente vira a massa, é como a gente transfere ela para a assadeira que vai assar o pão. Então, assim, facilita a vida, porque a massa é uma massa muito fermentada, é uma massa mais mole, assim, ela não é tão firme, então não dá para você transferir com a mão para outro lugar. Eu recomendo que compre, ela não é cara, na época que eu comprei, acho que eu paguei uns R$15.
Eu nunca vi para vender em nenhuma loja de utensílios domésticos, aqui em Santos eu nunca vi, mas você acha facilmente na internet, tá? Precisaríamos também de luvas para manipular, né, os utensílios na parte quente, o pão de fermentação natural, né? Os pães no geral, eles assam a temperaturas altas. O pão rústico, como é um pão que não vai gordura, né? A gente assa ele na temperatura de 250 graus, então o forno fica bem quente. A gente precisa das luvas para proteger as mãos. E também, se você não tiver luvas, pode ser pano, né? Daí você vai precisar de mais de um pano para poder conseguir pegar sem queimar as mãos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o assamento para vocês. Eu tentei de várias formas, eu já sei pães de muitos jeitos e eu consegui com algumas técnicas resultados muito bons, com outras eu não tive sucesso. A técnica que a gente põe uma assadeira com água dentro do forno e faz vapor, eu não consigo fazer. Os meus pães não crescem o suficiente, não criam pestana, eu não gosto, eu acho que é difícil. Você pode se molhar, se queimar também. E pra mim, eu nunca tive os resultados que eu desejava quando eu fazia vapor. Mas eu testei outras técnicas. Vou dar alguns exemplos. Eu já testei uma assadeira sobre a outra. Se você tiver duas assadeiras do mesmo tamanho, uma sobre a outra, né, fazendo como se fosse uma tampa, funciona. Já testei na assadeira, uma assadeira alta e colocar uma folha de papel alumínio para fechar também, para fazer vapor. Também dá um resultado melhor do que fazer o vapor lá dentro. Eu comecei a ter resultados muito bons quando eu passei a utilizar a panela de ferro. Eu demorei a comprar a panela de ferro, mas fez toda a diferença. Essa aqui foi a minha primeira panela de ferro. Eu paguei na época R$200 nela. Ó, ela é toda de ferro, né? E com ela, é a que eu mais uso, né? Ela é uma panela fácil de manipular. E com ela eu consegui fazer muitos pães, assim. Eu nunca cozinhei, usei ela para cozinhar, sempre para assar pães. E dá muito certo. Se você tiver na tua casa uma panela que seja toda de ferro, mas que não tenha tampa, ou que a tampa tenha alguma coisa de madeira, o que você pode fazer, no lugar da tampa, você colocar uma folha de papel alumínio e alguma coisa para segurar, tipo uma assadeira, para não deixar esse papel sair dali. Também funciona bem. Quando eu tô na minha mãe, ela não tem uma panela de ferro que tenha tampa, eu uso essa técnica e dá super certo. A minha outra panela de ferro é essa daqui. Eu comprei o ano passado. Eu usei pouquíssimas vezes, muito pouco mesmo, porque ela não cabe no meu forno elétrico. E no forno a gás, ela até cabe, né? Na verdade, ela cabe bem lá, só que ela é super pesada e é bem difícil de manusear. A gente tem essa tampa, ó, que é uma tampa bem pesada. E por que eu falo que ela é difícil de manusear? Porque quando fica na grade, né, a grade fica alta, ela é pesada e ela ainda tá a 250 graus, porque a gente esquenta a panela antes de colocar para assar, né? Então, tem essa dificuldade, né? Eu adoro o resultado que ela dá, fica um pão maravilhoso, porque ela, diferente da oval, o pão consegue crescer para os lados e ela é mais alta também, ele consegue crescer mais para cima e fica muito bonito mesmo. Mas assim, eu tenho dificuldade de usar e ela não cabe no meu forno, né, no forno elétrico. Talvez se ela coubesse, eu teria usado ela mais vezes. Quando vocês forem assar com a panela de ferro, como que funciona? A gente liga o forno 40 minutos antes para ele
aquecer, né? Vai ligar o forno com a panela dentro e vai deixar por 40 minutos a 250 graus Celsius. Depois, na próxima etapa, que a gente vai cortar o pão e colocar para assar, você tira a panela de dentro do forno, coloca o pão aqui dentro, né? Tampa e leva ela tampada para dentro do forno. Eu gravei esse vídeo aqui 3 vezes, né? Acabei perdendo e agora eu já assei o pão. Na técnica que eu ensinei, eu utilizei um saquinho assa fácil. Quando eu comprei, já tem algum tempo, essa caixinha de saco assa fácil, eu paguei R$8 e vieram 10 sacos. Funciona muito bem assar com o saco assa fácil. Ele é um saco retangular, ele vem com lacre e dá um resultado excelente, vocês vão ver. Foi um dos pães mais bonitos que eu já fiz na minha vida, assim, nesses 2 anos que eu faço pão. Tive um resultado, assim, surpreendente, funciona muito, muito bem. É algo fácil de achar, é barato, porque 80 centavos praticamente cada saquinho, e dá um resultado muito, muito bom. Então, assim, se você tá começando, eu sugiro vocês começarem usando o saco assa fácil, porque ele dá um resultado tão bom quanto a panela de ferro, tá? Não tenho ele aqui para mostrar, eu tinha somente um e acabei usando, né, para filmar. Eu não tinha visto que o meu vídeo tinha dado errado e daí eu não vou ter ele para mostrar, mas ele é muito comum, é só procurar na internet. Deve ter tamanhos maiores, o que eu utilizei é um tamanho retangular, assim, de uns 40 centímetros, mais ou menos. Por hoje, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês estejam gostando, que tenham conseguido criar o fermento. Separem aí todos os utensílios, vejam o que vocês não têm e providenciem. E amanhã eu vou soltar para vocês o vídeo do método de fazer um pão rústico de fermentação natural sem sova, com apenas 3 ingredientes. A gente vai precisar de água, farinha e sal. E claro, do fermento natural, né, forte, para você poder ter aí um resultado fantástico. Quando vocês fizerem o pão, por favor, me marquem lá no Instagram, nas redes sociais. Curtam esse vídeo se ele foi útil e esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, por favor, me deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram para eu poder interagir de forma mais rápido. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos da notificação e até o próximo vídeo. Tchau!